Eu quero tocar com você aqui nesta questão da saúde mental e o observador. É impossível uma vida livre, psicologicamente, internamente, em nossa mente e em nosso coração, enquanto todo o norteamento que temos de vida é a partir da pessoa que se vê presente, a pessoa que nós somos. Essa pessoa é a presença do observador, daquele que olha para a vida a partir dos critérios do pensamento. E por que isso é assim? Porque é impossível estarmos ligados ao modelo do pensamento e, mesmo ligados a isso, conhecermos a verdade da liberdade. Nós fomos educados para estarmos ligados, linkados a formas bem específicas de pensamento. Esse é o nosso padrão de comportamento, de visão de mundo, de sentir sobre a vida. Esse é o nosso condicionamento mental. Nós fomos educados para uma forma de sentir, de pensar, de agir programada, condicionada. Nós fomos condicionados na religião, na política, na tradição familiar. A forma como você se vê na vida representa a vida para si mesmo. Tem por princípio o modelo do pensamento condicionado. Nossos conceitos, preconceitos, formas de perceber têm essa estrutura. Qual é a verdade sobre a pessoa que eu sou? A verdade sobre esta pessoa é que ela tem ideias, avaliações, conclusões, formas de perceber, crenças. Esse é o nosso condicionamento. Nós olhamos o mundo a partir desse fundo. É o que colore a experiência. É o que nos faz ver como nós estamos vendo. Esse enxergar é a partir do observador. Não percebemos que aquilo que estamos observando é o próprio observador. Não há uma separação entre aquilo que estamos vendo e esse elemento presente no ver, que é o observador. Não há uma separação entre o observador e aquilo que ele está observando. A forma como você lida com as pessoas é a partir de você mesmo. Não é a partir do que elas são, mas é a partir das conclusões que você tem sobre quem elas são. Notem como é muito simples isso, ao mesmo tempo de uma grande complexidade para a maioria de nós. Não se dá conta que todo pensamento que você tem é uma ideia que você traz do passado para lidar com esse momento aqui, o que é algo inteiramente inadequado, equivocado. É a avaliação que o pensamento tem, é a forma como o pensamento sente, é a maneira como ele percebe
essa dada coisa. Esse é o nosso condicionamento. Nós não temos a liberdade de lidar com o sentir, com o pensar, com a ação. A nossa ação, ela é uma ação orientada pelo modelo do pensamento. Portanto, há um investidor nisso. O elemento que faz esse investimento é a presença do pensador. É o pensador, a partir do seu pensamento, tomando ações. Não há liberdade na ação. Nossa ação não é livre, porque ela nasce do passado, uma vez que ela nasce do pensamento. Assim temos a presença do pensamento, a ideia de um pensador, de alguém na ação, e a ação sendo tomada. O que vale também para sentimentos. O sentimento que você tem sobre mim, que eu tenho sobre você, é algo ditado pela forma como o pensamento representa esta relação. Se eu gosto de você, esse gostar é o pensamento. Se eu não gosto de você, é a presença do pensamento. O fator que determina o gostar é o mesmo fator que determina esse não gostar mais. O gostar e o não gostar. O querer e o não querer. Em nós é a presença do pensamento. E o pensamento é o elemento do condicionamento. É o condicionamento a presença do pensamento. Como o pensamento é algo que vem do passado, esse condicionamento é a presença do passado. Neste contexto, quando eu gosto de você, a partir do passado, esse meu gostar é o gostar do eu, do ego, do pensador. É a presença do pensamento, a presença do pensador. Enquanto o pensamento está à vontade, no querer estar perto, no prazer que você me proporciona, o gostar está presente, em razão desse condicionamento presente. É a presença do pensamento o condicionamento. Isso não é liberdade. Isso pode mudar. E com bastante frequência, isso de fato muda. Quando você diz, eu amo você, ao dizer isso para mim, é o seu sentimento, é o seu pensamento, é o seu prazer que está envolvido neste gostar. Não há amor. Desconhecemos o amor. Porque nós conhecemos é o gostar. O que nós conhecemos é a sensação de prazer. O que reconhecemos em nós é a presença do pensamento. E o pensamento, ele é reconhecido pelo próprio pensador, que é o eu. Nossas relações como pessoas são relações entre identidades que se encontram com base em memórias, em passados, em recordações, em lembranças. O meu passado aprazível, prazeroso, o seu passado aprazível. Quando nos encontramos, chamamos isso de amor. Portanto, haverá saúde nesta psicológica condição se o que está presente são sensações. Sensação de prazer, porque o pensamento
está presente se ajustando. A presença do pensamento pode ser de dor, desgosto, desejo de se livrar, de se afastar. Essa é a desordem da mente. Essa é a desordem do eu, do ego. Esse é o elemento que observa a partir deste fundo que ele traz. Ele aceita, rejeita, gosta, não gosta. Por que precisamos aprender sobre tudo isso? Porque precisamos descobrir a verdade sobre o eu, sobre o observador. Ver que o observador é a própria coisa que ele está observando. É um jogo de pensamentos. Quando eu gosto de você, na verdade, estou projetando a pessoa que eu quero bem, que eu gosto. Quando não gosto de você, estou projetando a pessoa de quem eu não gosto. Não há uma separação entre este eu e você. O observador é a coisa observada. Essa é a presença do pensamento nesse jogo de separação, de autoprojeção, de ego-identidade. Portanto, no aprender sobre o autoconhecimento, fica claro a entidade que se vê presente como esse eu é uma projeção do pensamento. Portanto, o que é aprender sobre nós mesmos? É ficar ciente do jogo que o pensamento está estabelecendo para este mim, para esta pessoa, para este eu. Aprender sobre nós mesmos é ficar ciente de que não existe tal coisa como este eu, quando o pensamento não está. É a presença do pensamento, a presença desse que está pensando. Observe que quando não há pensamento, não existe o eu. Você não pode ter uma lembrança sem a presença da imagem, do quadro, da recordação, da memória. Sem a presença do pensamento, não existe alguém para se lembrar daquilo. A presença do eu, do pensador, é a presença do pensamento. Ter essa clara visão é a compreensão do que a meditação significa. Portanto, o que é meditação? É a clara visão de que, neste olhar, não há alguém para olhar. Neste perceber, não existe alguém para perceber. É quando o seu contato com ele ou ela não é mais um contato a partir do pensamento. Não é um encontro entre pessoas. Não é um encontro entre imagens estabelecidas pelo pensamento. Não é um encontro entre opiniões, avaliações, crenças. Não é um encontro assentado na projeção do pensamento. O seu contato com ele ou ela é um encontro com o momento, com a vida. Nós não temos aqui a presença do passado. Então, a meditação, o que é? O que é meditação? É o encontro
com o momento, e esse momento pode ser um encontro com ele, com ela, com a vida, com o que quer que esteja acontecendo aqui, neste momento, sem passado, sem o pensamento. Portanto, não existe tal coisa como uma escolha. Quando você escolhe, escolhe com base na memória, no passado, na lembrança. Você pode escolher querer aquilo ou não querer aquilo. Você pode decidir quem é o elemento presente nesta escolha, quem é o elemento presente nesta decisão. Onde está esse elemento presente? Se não temos a presença do pensamento, não temos a presença desse que escolhe. Se não temos a presença do pensamento, não temos a presença desse que gosta ou não gosta. Portanto, aqui nos deparamos com um encontro com a vida, sem a presença do eu. Isso é meditação. A meditação é a revelação deste momento, onde está presente a vida como ela acontece. E como ela acontece, aqui está ocorrendo um encontro com Deus. A realidade da vida é a realidade divina. Essa é uma playlist aqui no canal. Como encontrar Deus? A resposta é assumindo a realidade do momento. O ponto é que a realidade do momento se revela quando não há mais o modelo do passado, que é a presença do pensamento, que sustenta o pensador, que sustenta esse eu, que é o ego. O verdadeiro encontro com Deus não é no tempo. O tempo é a presença do pensamento. Observe que quando não há pensamento, não há tempo dentro de você. Você não tem qualquer noção de tempo quando não há pensamento. É a presença do pensamento que lhe fala do passado, que lhe fala do futuro. É a presença do pensamento que coloca você aí para ouvir isso. Quando não há pensamento, não tem você para ouvir o pensamento, falando de passado e de futuro. Quando não temos a presença do pensamento, não existe você. Temos a vida se revelando. Ela se revela como a realidade divina. Neste encontro, a realidade sobre você é a verdade de ser. Há uma diferença entre ser e a ideia de ser, ou o motivo, a razão do vir a ser. No pensamento, a insatisfação com o que está aqui nos coloca constantemente dentro de uma identidade que se vê presente no tempo. E quando isso ocorre, e é assim que a vida está acontecendo para a maioria de nós, nesse padrão de condicionamento mental, nesta ausência de liberdade, de amor, paz, nós estamos constantemente neste padrão de ideia de ser,
nesta insatisfação para vir a ser. O que é esse olhar, este perceber, este constatar a vida sem o passado? É a revelação de ser. Essa é a natureza da verdade sobre você. Portanto, o real encontro com Deus é esse encontro com a vida. Esse encontro com a vida não é um encontro de alguém com a vida, é a constatação de ser um com a vida, um com Deus. Assim, se deparar com esse momento, abandonando por completo a ideia, o pensamento, a crença de alguém presente, alguém que precisa encontrar Deus, alguém que precisa encontrar a felicidade, alguém que precisa ser amado ou amar. Quando não temos mais a ilusão desse alguém, a realidade do amor está aqui. A verdade sobre a vida se revela e a realidade de Deus se mostra. Esse contato real com o momento é aquilo que aqui está presente quando o padrão do pensamento não está. É no padrão do pensamento psicológico, do contexto de memória de uma identidade que se vê como sendo esse que percebe, que sente, que age, que pensa, que observa. É a ilusão desse observador. É nesta ilusão que está presente a ausência desta saúde mental. Nós estamos vivendo na insanidade, na desordem psíquica. Nós estamos vivendo em estados de conflito e contradição. Do ponto de vista psicológico, essa tem sido a nossa vida. E é natural que isso esteja presente dentro do contexto das nossas relações. Aquilo que nós somos, psicologicamente, nessa ideia do eu, sempre irá prevalecer dentro das nossas relações com o mundo externo, na relação com ele ou ela, na relação com a vida. Sempre irá prevalecer esta desordem, este conflito, esta confusão mental. Por isso, a base para uma vida livre é a ciência de que só há uma vida presente. E essa vida não é a vida da pessoa, é a vida divina. É assumir essa vida. Aqui está a oportunidade de um olhar para o momento presente sem o passado. Um olhar sem esse fundo de memória, de lembranças, de recordações. Lidar com ele ou ela sem o passado dele ou dela. Lidar consigo mesmo sem ideias sobre quem você é. Então, é aprender, é perceber, é compreender. Repare que os verbos estão sempre no presente ativo. Não é algo que você adquire
e depois leva com você. É algo que você aqui, neste momento, percebe. E está a cada momento nesta visão, nesta percepção. Nós passamos uma vida inteira na busca de todo tipo de conhecimento, teoria, para um exercício prático no tempo. A percepção da vida é agora, a compreensão é agora, o aprender é agora, perceber é agora. A realidade se mostra aqui como sendo a própria vida. Quando prescindimos, quando abrimos mão do modelo do conhecimento, das experiências, de todas as memórias e lembranças, uma vez que isso vem do passado, uma vez que isso é parte do pensamento. Sim, o que estamos dizendo aqui é que nós não precisamos do conhecimento, não precisamos da experiência, nós precisamos é desse estado aqui, neste momento, de compreensão, neste aprender sobre nós mesmos. É isso que descarta a continuidade do pensador, do experimentador, deste observador. Nós não conhecemos a saúde interna, esta saúde psicológica, porque o modelo psicológico de ser alguém é o modelo do passado, é o modelo do pensamento. A realidade sobre você é a presença da consciência. Me refiro à real consciência, não esta consciência que é a consciência da pessoa, que é a consciência do eu. Me refiro a uma visão para este momento que atenda a este momento, sem o passado. Essa visão não requer a presença de um observador. É a observação, é a percepção, é o olhar. Lidar com ele ou ela, lidar com a vida, lidar consigo mesmo. É sabedoria. Seu estado natural de ser não se separa da vida, não se separa de Deus. Portanto, nesse encontro com a vida, há um encontro com a verdade, há um encontro com o outro, há um encontro com Deus. Isso requer a real vida presente. Esta real vida é a vida livre do ego, livre da imaginação de uma identidade presente, que se vê no tempo, que se vê no pensamento, que se vê na separação, que se vê como alguém. É isso que estamos aqui com você, trabalhando. Seu natural estado divino é a realidade de Deus. Não há desordem, confusão, sofrimento. Não há tal coisa como uma mente saudável ou não saudável. Há algo presente aqui, se revelando além desta mente que nós conhecemos, além desta consciência que nós conhecemos, além desta visão de mundo que o pensamento percebe a partir do pensador.
Há um olhar a partir do observador. Há um sentir a partir de alguém presente neste sentir. Assim como uma ação nova, livre do eu, livre do ego. Aqui os nossos encontros nos finais de semana, neles nós estamos trabalhando isso. São 2 dias de uma forma online. É uma oportunidade para essa aproximação da ciência da meditação. Para a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Para a resposta para a pergunta: o que é meditação? Para a compreensão da vida como ela acontece, sem conflito, desordem, confusão ou sofrimento. Quero deixar aqui um convite para você. São 2 dias de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Conhecer a si mesmo é se desidentificar do passado, da memória. É se desidentificar desta autoconsciência. Esse sentido do eu aparece e ele é descartado. Esse sentido de um eu consciente